preciso pensar mais em Deus. Mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada. Minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado. Meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode ficar. Glória a Deus. Boa tarde a todos, moradores de Sorocaba. Estamos aqui mais uma tarde para anunciar o Evangelho. Estávamos anunciando o Evangelho ali no terminal Santo Antônio. E agora estamos aqui para alertar você, para que os seus ouvidos venham estar abertos para a verdade, não para as besteiras do mundo. Para que você venha abrir os seus ouvidos, entender que Jesus está voltando. Mesmo você sendo incrédulo, ateu, Jesus vai voltar ainda. E Jesus vai ter um acerto de conta com essa geração. Uma geração maligna e perversa. Uma geração maligna que não quer saber de Deus. Uma geração que está acostumada com o evangelho da prosperidade. Geração que só quer ouvir aquilo que lhe agrada ao coração. Essa geração está caminhando a passos largos para o inferno. Porque não querem dar ouvido à palavra de Deus, não suportam a verdade. Mas Jesus mandou pregar e eu vou pregar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê, se for batizado, será salvo, porém quem não crê será condenado. Se Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, é porque aqueles que não têm Jesus são criaturas de Deus. Simplesmente uma criatura. Não adianta bater no peito e dizer que é filho de Deus. Como é que filho de Deus vai andar fumando maconha, cheirando pó, fumando cigarro, bebendo cachaça? Como é que filho de Deus vai andar na prostituição? Os filhos de Deus são diferentes. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles não
tinham abandonado o pecado e estavam andando com Jesus, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos. Jesus disse: quem crê e for batizado vai ser salvo, mas quem não crê vai ser condenado. Infelizmente, a verdade é que muitos não suportam. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Esse mundo já é do maligno. Por isso que Jesus, ele veio ao mundo com um único propósito: salvar o homem da condenação eterna. Jesus veio para que o homem viesse abandonar o pecado, a idolatria, a prostituição, a cachaça, o cigarro, a maconha, e viesse se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que a luz veio ao mundo. João capítulo, aleluia, no capítulo 3 e no verso 19. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo. Jesus, a luz do mundo. Jesus veio ao mundo. E a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a Jesus. Por isso o crucificaram, porque eles não suportaram a verdade. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 4 e no verso 17, Jesus começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio trazer, pregar o arrependimento. Jesus não veio a esta terra para te dar carro, casa, mulher, para te fazer você rico, milionário, não. Jesus veio pregando o arrependimento. E a Bíblia diz que alguns abandonaram o seu trabalho e começaram a andar com Jesus. Será que você tem essa coragem de abandonar o que você está fazendo para seguir a Jesus? Ah não, irmão, não posso. Será que você tem coragem de abandonar o cigarro para seguir a Jesus? Será que você tem coragem, tem fé de abandonar a prostituição, a maconha para seguir a Jesus? Ah, irmão, eu não consigo me livrar da maconha. Ah, irmão, eu sou viciado no crack, na cocaína. Eu sou dominado. Eu também era. Eu também era. Mas Jesus, ele veio para libertar o homem do cativeiro. Jesus veio para libertar o homem das mãos do diabo. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Jesus veio para dar salvação para a tua alma. Mas se você ir na Universal, eles vão dizer que você vai ser próspero. Se você ir na Universal, ele vai dizer que Deus vai fazer você rico, milionário. Porque é o evangelho terreno, aonde os homens só pensam nas coisas da terra. A Universal só prega o reino da terra. A Mundial só prega o reino terreno. Silas Malafaia, político corrupto, envolvido com político, e vários aí, não são filhos de Deus, são filhos do diabo, porque não pregam a verdade para o povo se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Quando é que você viu Edir Macedo aqui na rua pregando o evangelho e dizendo para o povo: arrependei? Quando você viu o Champeludo Valdomiro Santiago aqui na rua pregando o evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado aí no céu? Não, você é uma bênção. Vem pra cá que Deus vai te fazer você milionário, milionário, vai te dar riqueza. Vem para a terapia do amor, que Deus vai te dar uma mulher. Aí o cabra deixa a sua esposa e vai para a Universal arrumar outra mulher. O cabra deixa a sua mulher que viveu há 30, 40 anos e vai para a Universal porque estão pregando a terapia do amor. Aonde está na Bíblia que Jesus pregou
pregar. Porque eles vão pregar aquilo que lhe agrada no seu coração, aquilo que satisfaz a sua carne, os seus prazeres. Os falsos profetas não vão pregar o arrependimento. Certa feita, de um jovem trabalhando na casa de uma mulher que se acha pastora. Pastora não existe. Se você está sendo dominado por pastora, pastora não existe. Jesus instruiu 12 homens, não foi nenhuma mulher não. Jesus instruiu 12 homens para pregar o evangelho. A mulher pode anunciar o evangelho na rua, vai, prega. Mas agora dizer, eu sou pastora, o teu marido é um trouxa. Porque o homem foi constituído para ser o cabeça da casa, não a mulher. A mulher tem que se colocar no seu lugar, obedecer ao marido, andar do seu lado, ajudar o marido, porque a mulher foi constituída como ajudadora. E ambos vão casar e vão formar uma só carne, vão andar lado a lado, um com o outro. Agora as mulheres querem ser, eu sou pastora, por isso que muitas mulheres estão virando sapatona, porque não querem obedecer mais a palavra de Deus. Os homens estão virando franga, estão mordendo fronha, porque não quer obedecer a palavra de Deus. Uma geração diabólica que vai queimar no fogo do inferno. Nos dias de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que os homens daquela cidade não gostavam de mulher. Já imaginou? Já imaginou a cidade de Sodoma e Gomorra? E as cidades circunvizinhas? Os homens não gostavam de mulher? Queriam praticar o sexo homem com homem, mulher com mulher. Deus olhou do céu e viu 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. Lá na cidade de Sodoma e Gomorra tinha um homem justo. Na cidade de Sodoma e Gomorra tinha um homem fiel e temente a Deus, Ló. Tinha um homem que era temente a Deus, obedecia a sua palavra, os seus mandamentos, não se desviava nem para a esquerda nem para a direita. E Deus enviou 2 anjos à cidade de Sodoma e Gomorra em forma humana, como eu estou aqui, como você está aí. Deus enviou 2 anjos como homem, em carne. Quando eles chegaram para dizer para Ló sair da cidade, você sabe o que aconteceu? Ló mandou a sua mulher fazer bolo para aqueles homens, aqueles anjos de Deus usarem, passarem a noite. Mas os anjos de Deus foram com um propósito, avisar Ló para sair da cidade, porque Deus ia descer no céu, fogo e enxofre, ia destruir. Mas Ló disse, fica na minha casa, passa a noite. Mandou a mulher fazer bolo. Pela noite, os homens daquela cidade, quando anoiteceu, os homens daquela cidade foram à casa de Ló. Aleluia. Os homens daquela cidade foram até a casa de Ló e começaram a fazer o quê? Bater na porta. Bateram na porta. Ló, abre a porta. Ló disse, quem é que vocês querem? Eu tenho 2 filhas virgens que não conheceram varão algum. Pode pegar elas, levem elas. Elas são virgens. Mas os homens não queriam mulheres, queriam homens. Praticar o sexo. Já imaginou? Homem com homem, mulher com mulher. Por isso que essa geração está perdida. Por isso que essa geração está caminhando para o inferno. Porque não quer dar ouvido à palavra de Deus. Eles chegaram na cidade. Os anjos de Deus entraram na cidade para avisar Ló sair da cidade. Porque Deus vai mandar fogo e enxofre para destruir as pessoas, a cidade. De repente, de noite, os homens daquela cidade começaram a farpar na porta.
Começaram a bater na porta e dizer: abre a porta lá. Porque queriam praticar o sexo homem com homem. Nem os anjos, eles não queriam topar. Será por que Deus mandou os anjos lá? Para avisar Ló para sair da cidade. Será por que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre? Será que eles estavam praticando a justiça? Será que eles estavam praticando o bem? Estavam praticando o pecado, a iniquidade. E o pecado, a iniquidade cheirou mal às narinas de Deus. E Ló disse: pega as minhas filhas, são tuas filhas virgens, mas não toque nesses varões. Mas os homens não queriam mulheres, nós queremos eles. E de repente os anjos de Deus saíram à porta e feriram aqueles homens, e aqueles homens ficaram cegos. E mesmo os cegos, eles não pararam de apartar a porta para entrar na porta, para tentar praticar o sexo homem com homem. A Bíblia diz que Deus, do menor até o mais velho, eram todos homossexuais. E de repente, os anjos feriram aqueles homens, apareceu na porta, e Deus mandou Ló sair da cidade. Os anjos de Deus disseram: sai da cidade, fala com suas filhas, teus genros, a tua mulher, e sai da cidade, porque Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Saiam da cidade, porque Deus vai mandar fogo e enxofre, e vai destruir a cidade, e todas essas pessoas que estão praticando o pecado. Saíram da cidade, e a mulher de Ló olhou para trás. Sai e não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas Ló e as suas duas filhas saíram. Os seus gêmeos disseram: não, Deus é amor, Deus só quer o coração. Deus não vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos de Deus avisaram para o povo sair da cidade, mas os homens, os gêmeos de Ló disseram: não, mas não vai sair, Deus é amor, Deus só quer meu coração. Não é assim que pregam para você? Que Deus só quer o coração, que Deus é só amor? Mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas que Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E quando saíram da cidade, Deus mandou do céu fogo e enxofre, e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra virou pó, virou cinza. E as pessoas da cidade viraram pó, viraram cinza, por causa do pecado, da incredulidade, por causa da iniquidade. Somente Ló e as suas duas filhas saíram em vida daquela cidade. O resto virou pó, virou cinza. E a Bíblia diz que Deus colocou para exemplo, para esta geração, as cidades de Sodoma e Gomorra estão postas para exemplo para esta geração. Essa cidade será destruída. O mundo será destruído. Nos dias de Noé foi destruído com água, mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro que agora será com fogo e enxofre. Ah, eu não acredito. Então leia a Bíblia. Ah, eu duvido. Espera para crer, para ver. Faz como a geração de Noé. Eu não acredito. Ai, que maravilha. Essa terra está de céu azul. Mas Deus vai destruir a terra e os seus moradores por causa do pecado. Por isso, é necessário que vocês venham dar ouvido a palavra de Deus enquanto você tem oportunidade.
Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu com todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Glória a Deus. A palavra de Deus está aqui. A Bíblia Sagrada está sendo anunciada. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, casados, se prostituíam, fumavam, bebiam, não deram ouvido, não deram crédito, até o dia que Noé entrou na arca. Aquela geração não percebeu, aquela geração zombava de Noé. Eles não deram ouvido, eles não deram crédito. Eles continuavam bebendo, fumando, se prostituindo, casando e dando-se em casamento. A mulher traía o marido, casava com outro, o marido traía a mulher, casava com outro, e assim por diante. A terra estava uma bagunça. O pecado e a iniquidade cheirou mal às narinas de Deus. E os homens não queriam saber de Deus. Mas passou-se os anos e veio de novo e consumiu a todos. Os anos estão passando e nós estamos anunciando: Jesus vai voltar. E as pessoas continuam na incredulidade. Os anos estão passando e as pessoas continuam no pecado, na idolatria, na prostituição. Continuam fumando, bebendo, casando e dando-se casamento. Assim como foi no dia de Noé, eles não perceberam. Vamos fumar, vamos beber, vamos se prostituir. Deus não vai mandar dilúvio coisa nenhuma. Deus é amor, Deus só quer meu coração, não é assim? Sabe quem é que fala assim? Os rebeldes, os incrédulos. Que Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro. A Bíblia diz que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. A palavra do Senhor nos diz: ai daquele que cair na mão do Deus vivo, hein? Aí é na mão do homem. O homem pode dar um tiro, se matar, nós deixamos morto. Mas o homem não tem poder de tocar na sua alma. A Bíblia diz: temei antes. Não tema o homem, porque o homem só pode matar o corpo. Temei antes aquele que, além de matar, tem o poder para lançar a alma no inferno. A esse temei. Tema a Deus. Busque o Senhor. Entregue a tua vida a Jesus. Isaías capítulo 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está dando oportunidade para esta geração. Assim como a geração de Noé, Deus deu oportunidade, mas eles não quiseram. Até que veio o dilúvio, consumiu a todos. Aí quando viram a chuva vindo, correram para a arca e começaram a bater na porta da arca. Noé, abre a porta, por favor. Abre a porta. Mas não era Noé quem tinha fechado a porta. Não era Noé quem tinha fechado aquela porta naquela arca. Foi o próprio Deus. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, Deus fecha. E a porta que Deus fecha,
Homem algum pode abrir. Estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo assim como foi nos dias de Noé. E assim será a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dias de Noé o povo não percebeu. Nos dias de Noé o povo estava preocupado com os prazeres da vida. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. E esta geração não está percebendo. Os sinais estão aí por todas as partes. Catástrofe, terremoto, pai matando filho, filho matando pai. A fome, a peste, doenças. A Bíblia está se cumprindo. Ore para salvar tua alma. Ore para salvar tua alma. A porta da graça está aberta. Assim como a porta da arca estava aberta e o povo não deu ouvido, a porta da graça está aberta. Ore para salvar tua alma. Porque a porta da graça vai se fechar. O Espírito Santo de Deus vai sair da terra. A igreja do Senhor vai ser arrebatada. E essa terra será consumida pelo fogo. Por isso, ore para salvar tua alma. Porque amanhã, quem sabe, possa ser tarde demais. Aí não vai mandar o padre rezar a missa de sétimo dia, que não vai adiantar tirar você do inferno. Porque a Bíblia diz que não existe purgatório. Vamos pagar para o padre rezar uma missa de sétimo dia, os pecados vão ser purgados, ali no pecado, no purgatório. Mentira do diabo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo de Deus. Ore para salvar tua alma. Amanhã, quem sabe, você possa abrir os olhos do inferno. O homem rico não deu ouvido, não deu crédito a falar de Deus. Tinha dinheiro, achou que o dinheiro ia comprar a salvação da tua alma. E a Bíblia diz que morreu aquele homem rico. Morreu também aquele pobre mendigo. O rico abriu os olhos do inferno, sendo atormentado pela chama de fogo. O pobre, os anjos do Senhor vieram buscar. E ele foi para os braços de Abraão, para ser consolado. Mas o rico que não deu ouvido, não deu crédito, que achava que o dinheiro podia comprar salvação, achava que uma missa de sétimo dia podia comprar salvação. Quando ele morreu, ele abriu os olhos do inferno. Aí ele olhou para o alto e viu ele viu Lázaro nos braços de Abraão, sendo consolado. Aí ele começou a clamar: Pai, não! Tem misericórdia de mim! Manda Lázaro descer aqui, molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou sendo atormentado por essas chamas. Será que uma gota de água pode apagar um fogo? Pode consolar alguém que está sendo queimado pelas chamas de fogo? Não. Mas quando ele caiu no inferno, ele começou a clamar por uma gota de água. Mas na terra ele teve a oportunidade. Enquanto estava em vida, ele teve a oportunidade, ele não deu ouvido, ele não deu crédito. Ele, quem sabe, disse: quando eu morrer, vou rezar uma missa de sétimo dia, eu vou ser purgado dos meus pecados no purgatório e está tudo certo. Mas engano da religião. A religião tem cauterizado a mente do ser humano. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4: o Deus deste século
O Deus deste mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre a sua vida e você seja liberto. O diabo tem cegado a sua humanidade, mas ainda dá tempo. A porta da graça está aberta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã, quem sabe, pode ser tarde demais. Ah, eu sou jovem. Quantos jovens estão morrendo indo para o inferno? Quantos jovens estão morrendo e estão indo para o inferno? Sem salvação. E você está tendo a oportunidade hoje. O reino do céu está próximo. Jesus está voltando. Ore para salvar a tua alma. Que Deus abençoe a todos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz a você nessa tarde. Ouça. Entregue a tua vida a Jesus. Você não precisa vir aqui se ajoelhar na minha frente. Você tem que se ajoelhar para Jesus, lá no seu quarto, ou aonde você estiver. Dobre os seus joelhos, peça perdão a Jesus pelos seus pecados. Entregue a tua vida a Ele. Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Teu Deus que te vê no secreto, o teu Deus que conhece os teus pensamentos, vai te ouvir e Ele vai te recompensar. Mas é necessário que você venha buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Que Deus abençoe a todos. Ore para salvar a tua alma. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Está encerrando aqui em nome de Jesus.